Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, que tem como título Não servir a Deus, não se deve servir a Deus, não se pode servir a Deus e a Mamon, e que é um capítulo que nos faz uma reflexão a respeito da nossa verdadeira riqueza, e falando dos bens materiais, mas da riqueza que nós devemos acumular, que é a nossa riqueza espiritual. Então, para nós relembrarmos a parábola, ela diz assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se e negociou, ganhando outros 5. Aquele que recebeu 2 talentos também foi negociar e ganhou outros 2. Mas aquele que receber apenas 1 talento, cavou um buraco na terra e enterrou o talento ali. Passado um longo tempo, o Senhor voltou e chamou os servidores para que prestassem contas daqueles talentos. O que recebera 5 talentos voltou e disse: Mestre, aqui tem os teus 5 talentos com outros 5 que eu ganhei. E o Senhor respondeu: servidor bom e fiel, pois se foste fiel nas pequenas coisas, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. E aquele que tinha ganhado 2 também foi e disse a mesma coisa: aqui estão os seus 2 talentos e mais outros 2 que eu ganhei. E novamente o Senhor disse: servo bom e fiel, porque foste fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei as grandes coisas. Vem compartilhar da minha alegria. Mas então se aproximou dele aquele homem que tinha enterrado o talento, recebeu um talento que havia cavado e colocado no buraco. E ele se aproximou e disse assim: Senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhes onde nada puseste. Como te temia, escondi teu talento na terra. Eis aqui, deu 1 talento, todo que é teu. E o Senhor disse assim: servo mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde não plantei, devias ter colocado meu dinheiro no banco, onde, regressando, eu retiraria alguns juros. Mas não, tu me restituíste apenas 1, e com isso eu acabei perdendo. Aí ele disse: tirai depois o talento que está com ele e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-os nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então essa é mais uma das parábolas de Jesus que nos dão muitas possibilidades de reflexões a respeito dela, que vai depender de como cada um de nós faz a leitura dessa parábola, com a nossa compreensão, que é baseada na nossa vivência, naquilo que nós já compreendemos, e também o aspecto que me chama a atenção naquele momento. Então hoje, quando eu estou lendo essa parábola, talvez o que me chame mais atenção nela seja aquele senhor, ele tinha 8 talentos, por que ele não dividiu igualmente entre os 3? E a resposta está bem no início, que ele diz: a cada um segundo a sua capacidade. Então aquele que recebeu 5 talentos, provavelmente entre os servidores era aquele que era mais capaz. O outro com 2 também era capaz. E se aquele que recebeu 1, se ele confiou no talento, era porque ele também era capaz. Mas talvez aquele servidor não se enxergasse dessa maneira. Então pode ser que hoje, quando eu leia essa parábola, é esse aspecto que me chama a atenção. Daqui a 6 meses, quando eu voltar para ela, talvez o que me chame mais atenção seja: por que alguns multiplicam os talentos e por que outros enterram os talentos? Porque nas mãos de alguns esses talentos se mantêm produtivos e nas mãos de outros se multiplicam. Então tudo isso, a riqueza das parábolas de Jesus, que nos fazem refletir e que nos fazem, de acordo até com o momento que nós estamos vivenciando naquele instante, fazem com que eu preste atenção em mais um detalhe. E aquele detalhe, com certeza, é aquilo que naquele momento é o que vai me trazer uma reflexão, uma mensagem para a minha vida. Então, o que são esses talentos? São todos os recursos que nós recebemos de Deus para que nós possamos evoluir.
toda vez que nós reencarnamos, nós trazemos aqueles talentos que são inatos em nós, que nós já tivemos desenvolvidos em outras encarnações. Então, por exemplo, a inteligência, né? Ou o dom, por exemplo, aquelas crianças que nós vemos com 3, 4 anos que se sentam no piano e tocam partituras, que quem estuda sabe que precisa horas e horas para chegar naquele ponto. É sinal que elas já trazem aquilo consigo. Mas nós também recebemos em cada reencarnação alguns talentos que nos serão úteis para aquilo que nós vamos vivenciar nesta reencarnação, e que é tudo planejado na espiritualidade antes da nossa reencarnação. Então, talvez, se numa reencarnação anterior eu fui uma pessoa extremamente inteligente, mas eu usei essa inteligência para o mal, talvez agora eu vá reencarnar menos inteligente, para que eu possa aprender a utilizá-la de maneira correta. Assim como aquela pessoa que numa encarnação anterior foi extremamente rica, mas que ela utilizou aquela riqueza só para ela, de maneira egoísta, muitas vezes com vaidade, com orgulho, talvez numa encarnação atual ela tenha que vir num estado de extrema pobreza para que ela possa ter a humildade de reconhecer o quanto que nós temos que partilhar daquilo que nós recebemos. Então, os talentos são esses recursos que nós recebemos, que nos são emprestados, para que aqui nós tenhamos a capacidade de nos desenvolver, para que nós possamos evoluir, mas que nós possamos também compartilhar com os nossos irmãos. Então, na parábola, o Senhor representa Deus. Os servos, quem são nós, a humanidade, né? Então, aqueles 3 servos, eles simbolizam algumas das nossas características. Então, tem o servo que recebeu 2, o que recebeu 5 talentos, são aquelas pessoas que vão lá, que se esforçam no trabalho, às vezes até não conseguem, porque nós não vamos conseguir sempre, mas elas dão o melhor de si para que aquele talento, para que aquela oportunidade, ela possa ser aproveitada. Aquele que recebeu um talento, ele representa quem? Aqueles que muitas vezes, por negligência, por preguiça, ou às vezes até por medo, acabam não agindo. Então, às vezes, eu não acredito na minha capacidade de multiplicar ou de realizar aquele trabalho, eu fico paralisada. Às vezes, eu me orgulho, e se eu falhar, o que vão dizer de mim? Eu sou aquela pessoa que sou reconhecida por tal e tal coisa. Então, inúmeros motivos, muitas vezes, nos paralisam nessa situação. Então, dependendo da situação, que nós possamos ser aqueles servos que multiplicam, lembrando, tudo que nós recebemos nessa existência são as oportunidades que nós temos para construir a nossa evolução, mas também auxiliar aqueles que estão ao nosso redor. Então, a vida nos dá um conjunto de talentos para que nós administremos de acordo com a nossa capacidade. E que é isso que está ressaltado lá no início da parábola. Foi por isso que o Senhor não dividiu igualmente entre os 3. E tem uma passagem do Evangelho, justamente nesse capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que fala que se nós dividíssemos toda a riqueza do mundo igualmente pelo número de pessoas que estão aqui encarnadas nesse momento, em poucos instantes todos já teriam quantidades diferentes, porque alguns vão ter a capacidade de multiplicar, outros vão gastar tudo no primeiro instante, outros vão gastar uma parte. Por quê? Porque nós somos diferentes. Então, nós todos somos criados simples e ignorantes, no sentido de sem conhecimento, todos partimos desse ponto de partida. Mas em cada um de nós foi colocada essa sementinha das nossas potencialidades a serem desenvolvidas. E aí, a partir daí, entra em ação o que é o nosso livre-arbítrio. A cada reencarnação, nós temos a oportunidade de irmos aprimorando as nossas virtudes, desenvolvendo as virtudes e nos livrando das imperfeições. Mas nós vamos tomando decisões. E muitas vezes as decisões que nós tomamos não são as mais acertadas. E aí nós vamos passando as encarnações, e algumas aproveitamos, outras nem tanto, e chegamos aqui onde nós estamos hoje, todos nós diferentes, não só fisicamente, mas também na sua compreensão a respeito da realidade, nos seus conhecimentos, porque nós somos fruto, nós somos resultado de tudo que nós já vivenciamos nessa encarnação e nas anteriores. Então, por isso que hoje, os talentos que nós vamos receber, que nós recebemos quando
reencarnamos e ao longo da nossa vida que nós vamos recebendo, eles vão ser diferentes, porque eles são de acordo com a nossa capacidade e também de acordo com o quê? Antes de reencarnarmos, não é feito um planejamento da nossa encarnação aqui, os aspectos principais são planejados. Nem sempre são cumpridos, porque aí depende das nossas escolhas, das escolhas daqueles que estão conosco, né, que combinaram conosco alguns compromissos aqui. Mas é fruto de tudo isso. Então nós vamos receber aquilo que vai me auxiliar nessa existência. Nós sabemos que o que a dita espiritualidade nos diz, a prova da riqueza é muito mais difícil que a prova da pobreza. Pode ser que para uma pessoa que nesse momento esteja passando fome, esteja tendo dificuldades, ela pare e pense assim, como é que pode ser isso? Como é que a prova da riqueza pode ser mais difícil que a da pobreza? Porque a prova da riqueza é aquela que, se nós não cuidarmos, ela vai estimular as nossas maiores imperfeições, que é a nossa vaidade, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Então, quando nós temos essa riqueza, e muitas vezes essa riqueza foi adquirida por causa de uma profissão, né? A pessoa muitas vezes estufa o peito e diz, consegui tudo com o meu esforço, então eu tenho o direito de usufruir da maneira como eu queira. E ela tem o direito de usar, né? Trazendo o seu bem-estar, o bem-estar para aqueles que estão ao seu redor, mas ela tem que olhar ao redor quantas pessoas que necessitam. E muitas vezes nós fechamos os olhos e só olhamos para nós mesmos. Recentemente saiu na mídia com relação ao percentual das pessoas mais ricas do mundo, né? Que eu acho que é em torno de 4% das pessoas que são super bilionários, eles detêm 90% da riqueza do mundo. E aí dizia que um percentual da riqueza deles seria suficiente para acabar com a fome do mundo todo. E nós ainda achamos normal, ou muitas vezes não nos impactamos tanto com essas situações. Então, por isso que a prova da riqueza é mais difícil. Porque é aquela que eu tenho que domar o meu orgulho, o meu egoísmo, eu tenho que olhar para o outro, eu tenho que pensar que eu posso ter uma vida boa, etc., mas eu tenho que compartilhar com os outros. E aí, para aqueles que recebem muitas vezes o talento de ter esses dons materiais, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fortuna, eu posso pegar essa fortuna e colocar no banco. E aí, mensalmente, ela vai render juros para mim e eu vou viver minha vida como eu quiser. Mas o que eu posso fazer também? Como é que eu multiplico esse talento? Eu crio empresas, eu crio oportunidades de trabalho para outras pessoas e com isso eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando esse talento que vai dar trabalho, vai dar muito mais trabalho do que se eu deixar lá no banco. Mas eu vou ter inúmeras famílias que vão ter uma vida melhor, que vão ter acesso a estudo, etc. Então essa é uma maneira de eu multiplicar o meu talento. Qual que é a outra maneira? Por exemplo, aqueles que tiveram a alegria de ter uma família amorosa, que teve condições financeiras de proporcionar estudo, que em nenhum momento teve que parar e pensar como é que eu vou ter a próxima refeição? Não, que não teve essas preocupações. E a pessoa teve a capacidade de estudar, de se formar numa profissão. Aí como é que ela pode retribuir a vida nisso? É doar seu tempo, ou ajudar alguém ensinando. Porque muitas vezes nós pensamos assim, mas eu não tenho talento. Todos nós temos. E aqui o talento da parábola, Jesus utilizou uma medida financeira, porque didaticamente é o que é mais fácil de nós compreendermos. Mas alguns têm a facilidade para ensinar, outros têm a facilidade para ouvir, para aconselhar. E assim, se nós formos olhar para dentro de nós temos inúmeros talentos que podem ser utilizados, mesmo aqueles que às vezes nós pensamos que são imperfeições. Então, quando nós renascemos, reencarnamos, nós vamos receber aqueles talentos que são apropriados para a existência. E que pode ser mesmo até uma falta de alguma coisa. E aí um aspecto importante, quando ele diz a cada um segundo a capacidade, que aí nós também nos lembramos que tem lá, quando se estuda aquele capítulo das aflições do Evangelho, que nos diz que o fardo nunca é maior do que aquele que nós podemos carregar. Então, para que nós pensemos tanto nas alegrias, nas coisas boas como nós temos capacidade de administrar e de multiplicar, assim também com relação às dores, os problemas que nós todos estão na nossa vida, é porque existe um aprendizado.
E por mais doloroso e difícil que possa ser, nós temos condições de superá-los. Qual que é o outro talento? A mediunidade. A mediunidade que nós recebemos, então, para aqueles que têm a mediunidade mais aflorada, então, quando bem direcionada, quando se utiliza, né, um trabalho no centro espírita de maneira organizada, né, e com estudo, quantos irmãos encarnados e desencarnados nós podemos ajudar através da mediunidade? Também é uma maneira de multiplicar o talento. Agora, aquele que usa de sua mediunidade para ganhar dinheiro, esse é um exemplo de alguém que enterra o seu talento, porque não usa o talento para a sua função apropriada. Na verdade, ele está fazendo justamente o contrário. Então, pensa assim, nós todos, quando nascemos, nós trazemos esses talentos que são potenciais, são ferramentas que nós temos para que nós possamos utilizar para o nosso bem, para a nossa evolução, para aqueles que estão ao nosso redor, família, amigos, mas também para aqueles que fazem parte da comunidade, da sociedade. Outro exemplo de quem tem o talento da riqueza, proporcionar pesquisas, muitas vezes quantas vacinas, quantos medicamentos, muitas vezes são desenvolvidos em universidades, etc., em que tem aquelas pessoas que patrocinam, né? Então são inúmeras possibilidades que nós temos. E pensar assim, então, quando nós enterramos o talento, como aquele servo que enterrou, é quando nós não damos boa utilidade para aquilo que nós recebemos de Deus. E muitas vezes nós não damos boa utilidade porque nós não confiamos nas nossas potencialidades. Tem uma história, que é um conto popular, que se chama O Balde Rachado. Então ele conta assim, tinha um indiano que ele ia diariamente, ele carregava 2 grandes baldes, então colocava numa vara, apoiava a vara nos ombros, e ele carregava até aqueles 2 baldes da casa do seu patrão até o rio. Chegava no rio, ele enchia os baldes, colocava de volta nos ombros e ia para a casa do patrão para abastecer. Só que um balde era perfeito, era intacto, toda a água que ele colocava ali, chegava aquela quantidade na casa do patrão. Mas o outro balde, ele tinha uma rachadura bem grande. E por mais que o indiano apressasse o passo, praticamente metade do volume de água que ele colocava no balde era perdido no caminho, fazendo com que algumas vezes ele tivesse que voltar lá para o rio para que ele pudesse ter a quantidade de água suficiente para abastecer a casa do seu patrão. O balde perfeito, né? Ele era orgulhoso, então ele cumpria sua função. Então, durante 2 anos, o indiano fazia aquela caminhada do rio para a casa do patrão e voltava carregando aqueles 2 baldes. Um dia, então, o balde, o perfeito, ele vivia dizendo assim, porque eu cumpro bem a minha função, etc. E o balde rachado, ele se sentia muitas vezes envergonhado, porque por causa da imperfeição dele, muitas vezes o indiano tinha que ir mais de uma vez até o rio. Aí um dia o balde rachado decidiu falar com o indiano e disse assim, eu estou envergonhado e quero te pedir desculpas. Devido às minhas rachaduras, desperdiço metade da água que coletas e acabo te dando mais trabalho, porque muitas vezes tu tem que fazer essa caminhada mais de uma vez. Aí o indiano, ele sorriu para o balde e disse assim, você notou que as flores do caminho, porque no caminho que eles iam, tinha uma parte da estrada que era florida, elas só crescem do seu lado da estrada e não do lado do balde perfeito? Aí ele disse assim, como eu conhecia as suas rachaduras e sabia o que acontecia, eu plantei sementes de flores ao longo do caminho no lado em que eu te colocava nos meus ombros. Cada vez que nós passamos por ali, a água que sai através das tuas rachaduras, elas vão regando aquelas plantas e por isso esse lado do caminho é tão bonito e tão viçoso. Eu colho essas plantas e coloco na casa do meu patrão, que ama, que adora as plantas. Então, eu te devo isso. Não é por causa das tuas rachaduras, tu tens essa função. Então, qual que é a moral dessa história? A questão da aceitação, muitas vezes não, todos nós temos rachaduras. O que são essas rachaduras? As nossas
imperfeições, as nossas limitações, as nossas fraquezas, e muitas vezes nós focamos a nossa atenção nessas limitações, nessas fraquezas, e nós achamos que nós não servimos para nada. E, no entanto, talvez sejam justamente essas rachaduras que vão tornar a nossa vida mais interessante e mais valiosa. Então, mesmo com falhas, sempre vai ter alguma coisa que nós podemos criar de beleza, de bem, como era o caso daquele balde que desperdiçava, entre aspas, aquela água, mas aquela água ia regando o caminho. Então, o que parece muitas vezes ser uma falha, pode ser uma bênção, dependendo do ângulo que nós olhemos. Então, aceitarmos as nossas imperfeições e valorizar as nossas contribuições, mesmo quando nós nos sentimos limitados. Porque às vezes nós enterramos os nossos talentos justamente porque nós achamos que nós não temos capacidade, ou porque nós olhamos só para aquela questão que nós temos de imperfeição e não nos damos conta de quantas outras bênçãos, quantas outras coisas boas que nós temos. Então, o nosso olhar, ele tem que focar para o belo, ele tem que focar para o lado cheio do copo, como nós dizemos. Infelizmente, na maioria das vezes, nós olhamos sempre o que nos falta, e não aquilo que muitas vezes até nós temos demais. E aí, já nos aproximando dos 5 minutos finais, para que nós pensemos assim, a nossa verdadeira propriedade, que também fala nesse capítulo, que não se deve servir a Deus e a Mamon, pensar o que nós temos que é a nossa propriedade. É somente aquilo que nós vamos levar conosco quando nós desencarnarmos. Então, tudo aquilo que nós recebemos, que nós encontramos aqui quando nós chegamos, então, a família que nos acolhe, né? A posição social, o nome, a profissão, isso tudo vai nos servir quando nós estivermos encarnados aqui. Não é posse nossa, é usufruto. Quando nós desencarnarmos, tudo isso vai ficar aqui. O que nós levamos conosco? O nosso conhecimento. Conhecimento intelectual, conhecimento moral, é isso que nós vamos levar quando nós desencarnarmos e que nós vamos ter de bagagem quando nós reencarnarmos. E aí nós temos que pensar assim, que bagagem que eu quero levar quando eu desencarnar? E aí nós podemos fazer uma analogia assim, se nós formos fazer uma viagem agora nessa época, eu vou lá para o Nordeste, eu vou preparar minha mala. Aí eu vou colocar dentro da mala um casaco grosso, um fleece, um blusão de lã. Posso colocar? Eu até posso, mas vai ter serventia lá? Não vai ter. Então eu vou dizer que eu sou cabeça dura e eu vou levar, porque vai que esfria. O que vai acontecer? Vai me dar trabalho. Porque eu vou carregar uma mala imensa com coisas inúteis. Talvez vão ter alguns lugares que eu nem vou conseguir passar com aquela mala. Em algum momento eu vou ter que abrir a mala e jogar aquelas coisas fora. Fazendo uma analogia para a nossa vida, se nós aqui ficamos presos às coisas materiais, apegados às pessoas aqui, às questões materiais, aquilo que nós adquirimos, a posição, ou mesmo as nossas imperfeições, e aí nós dizemos assim, agora já estou muito velha, eu não consigo mudar, eu sou impaciente, me magoo, vou continuar assim. Vou continuar assim, aí desencarno, vou levar tudo isso aqui comigo, e vai me ajudar? Não vai. Porque aquilo que eu me apego vai me prender aqui, né? Não vou conseguir me desvencilhar. E as imperfeições também, a mágoa, etc. Vai chegar algum momento que eu vou ter que abrir essa mala e começar a colocar fora. Só que isso não se faz de uma hora para outra. Então, se eu começar hoje a prestar atenção e pensar qual é a bagagem que eu quero levar, eu já estou dando passos para ter uma mala mais leve, uma mala mais útil. No Nordeste, uma mala cheia de roupas de lã não tem a mínima utilidade. A utilidade seria uma regata, um biquíni, um shorts, né? Então, pensemos assim, vamos cultivar os nossos talentos para que quando nós desencarnarmos, que nós tivermos que prestar contas para a nossa consciência mesmo, que nós olhemos para essa existência, para a lista do que estava planejado, e que nós consigamos pelo menos identificar alguns pontos nos quais nós realmente utilizamos de uma maneira adequada aqueles talentos, que nós possamos dizer assim, eu consegui multiplicar os meus talentos. Então, que nós não desanimemos, que nós olhemos para dentro para reconhecer imperfeições, mas para reconhecer também qualidades e saber que cada um de nós tem um talento, no mínimo um talento escondido, e que se nós tivermos boa vontade, nós vamos conseguir multiplicar
e trazer a felicidade não só para nós, mas para aqueles que cruzam o nosso caminho. Então fica um convite para que nós possamos fazer essa reflexão, pensar quais são os meus talentos, quais são os talentos que eu estou enterrando, quais são aqueles que eu já consegui desenvolver um pouco. E que essa é a grande missão e a nossa missão, para que nessa existência nós possamos avançar mais alguns passos, né, nessa construção da nossa felicidade. Eu agradeço a atenção, então encerro por aqui. Obrigada.